Sejam todas bem-vindas. Começamos agora, meio-dia em ponto, mais uma live por iniciativa do apoio emocional do Grupo Mulheres do Brasil. Sejam super bem-vindas. Quero saber se vocês estão escutando bem, se o áudio tá bom. Hein? Respondem aqui. Para quem não conhece, Mulheres do Brasil é uma associação, né, civil, suprapartidária, né, sem fins lucrativos, que já tem mais de 4.000 integrantes em todos os estados brasileiros, tem até em 12 países, né, o propósito de construir um Brasil melhor através do protagonismo feminino. Sejam muito bem-vindas, né? Quem quiser fazer parte do Mulheres do Brasil, é só entrar no site, né, e colocar lá www.grupomulheresdobrasil.org.br para faça parte, fazer sua inscrição. Depois de um tempo que vocês vão estar recebendo uma resposta para entrar na nossa plataforma do Workplace. Então sejam muito bem-vindas. Para quem não conhece, dentro do Mulheres do Brasil, nós temos o apoio emocional, que é o grupo do qual eu faço parte, e a nossa, né, convidada especial também. E o apoio emocional já fez várias outras lives, ele tem o propósito de ajudar essas mulheres a se fortalecer e a gente juntas, né, assumir esse protagonismo com relações saudáveis, né, de uma forma madura, leve, acolhedora, com sororidade, né? E estamos aqui com mais uma live, né? O apoio emocional já fez lives sobre saúde mental, autoconhecimento, já falou sobre empatia, autocompaixão, relacionamento familiar, a importância, né, da desordem do progresso, né, de superar momentos de crise. Falamos sobre luto de cada dia, sobre espaços organizados, né, e o quanto que isso ajuda na nossa mente. E hoje nós vamos falar sobre mindfulness. Nós vamos falar sobre um tema que mais urgente e necessário de hoje. Um tema que faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho. E eu estou muito feliz de entrevistar uma querida, né? Eu vou falar do currículo dela, que ela teve que resumir várias vezes, de tão grande que é, né, o currículo da Marianita. Eu estou até com uma cola aqui do meu lado, porque é muito grande. E eu vou resumir, né? A Marianita, ela é psicóloga, uma colega minha. Ela é consultora organizacional com atuação no Brasil, Argentina, Chile. Ela é especialista em recursos humanos, mestre em ciência e religião, pós-graduada em dinâmicas corporais e expressões terapêuticas. Já fez aperfeiçoamento de mindfulness no exterior. Também tem especialização em psicologia junguiana e arte-terapia, em neurociência, em atendimentos individuais, com atuação em situações de estresse, de acidentes, lutos, burnouts, enfim, enorme o currículo. Estamos diante de... Maior que o currículo é o quanto que ela é querida para mim, o quanto que ela é especial. E eu vou convidar ela para entrar aqui nesta sala, que vocês vão conhecê-la pessoalmente, para falar sobre mindfulness. Então, né, vamos aguardar aqui a entrada dela. Com muito carinho, fiquei muito honrada por esse convite, né? Então vamos aguardar aqui ela chegar. Quem tiver alguma questão, pode colocar aí embaixo, né, que eu posso estar mandando para ela depois. Quem quiser fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil, também é só entrar no site. E Eila, Olá! Marianita, querida, seja muito bem-vinda. Eu demorei para te achar, eu demorei para te chamar porque o teu currículo foi muito grande, muito extenso. Isso é muita gentileza. E eu fiz uma apresentação sobre o Mulheres do Brasil e o apoio emocional do qual você faz parte junto com a gente. E eu quero deixar com você a respeito, né, desse tema mindfulness. Então, para a gente começar, fala um pouquinho como é que você chegou no tema mindfulness, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, até o que é mindfulness e como é que você chegou a essa, porque essa palavra é meio chique, assim, né? Então vamos desmistificar, É verdade. né? Vamos desmistificar essa palavra tão
importante, principalmente essa prática tão importante hoje em dia. Então tá com você, Marianita. Fique à vontade. Obrigada, bom dia, boa tarde, mulheres queridas e outras pessoas que estejam nos escutando. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco sobre esse tema também que permeia a minha vida, acho que pelo menos há uns 20 anos, né? E chegou na minha vida, sabe, Mônica? Aliás, eu comecei, só voltando um pouquinho, eu comecei a live já exercitando mindfulness, né? Porque toda essa tecnologia de informação que entra no nosso mundo nos remete a cada vez mais percebermos como é que a nossa mente fica cheia de informações o tempo todo. Então, eu tive contato com isso há muitos anos atrás, em trabalhos mesmo de consultório e em alguns aperfeiçoamentos, onde a gente percebia que realmente o dia a dia, a soberba vida das pessoas e o nível de informações que as pessoas têm cotidianamente fazem com que a nossa mente, de repente, levante uma plaquinha e diga, olha, faça alguma coisa, porque senão eu vou explodir aqui. E aí eu me deparei em alguns cursos, em algumas situações, com os trabalhos de meditação. E a meditação, eu acho que você sabe disso, ela já era lá atrás, né? Nós já fazíamos mindfulness, só que não tinha esse nome bonito, né? Que significa esvaziamento da mente. Ou, aqui no Brasil, como é conhecida, significa atenção plena. Significa você colocar um foco no seu momento presente, para que cada vez mais você possa estar desconectado mesmo do nível de informações que a gente recebe. E acho que é um tema muito legal, sabe, da gente estar conversando, porque o nível de informações que nós estamos tendo neste momento é gigantesco. Algumas boas, algumas positivas, nem tantas assim, tão positivas, mas que é importante a gente falar sobre os recursos que a gente tem para contrapor essa situação. Você sabe, Marianita, que eu falo que, né, nos meus encontros, que é como se a gente estivesse vivendo um furacão. Sabe aquele furacão, assim? Furacão de demandas, de estímulos. E é um furacão que não está só fora, ele também está dentro. Nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações, nas nossas listas do que fazer. Então, frente a todo esse turbilhão mental, esse furacão, entra, né, a prática do mindfulness, da atenção plena e da meditação para poder desacelerar. Mas me fala um pouco mais, Marianita, desses benefícios, assim, né? Eu acho que antes de a gente falar com as pessoas sobre como praticar, é importante saber para que praticar mindfulness, né? Quais são os benefícios desse mindfulness e o que ele é na prática, assim? Quando fala mindfulness, o que é na prática? E o que ele é tão importante a partir de toda a sua experiência, das suas trajetórias e da nossa vivência, né? Particular, assim. Tá, eu acho que tem uma coisa que é muito legal a gente pensar, e ainda voltando um pouquinho, né, na tua pergunta inicial, Mônica, os primeiros contatos, né, em atendimento com a questão de mindfulness vieram muito pela demanda nas situações de estresse, né? Então eu me lembro que, e também há muitos anos atrás, vários mil dias atrás, alguns dias atrás, eu estava numa conversa, né, com uma pessoa na época que era muito querida, que é o Paulo Gaudêncio, né, e a gente estava discutindo qual seria o grande vilão do século XXI. E aí a gente falou que chegou à conclusão de quem iria cada vez mais consumir e matar, entre aspas, ou literalmente as pessoas, seria o estresse. Então, aí, nós começamos a pesquisar como é que a gente poderia fazer esse contraponto para que isso não acontecesse. Então, a origem primeira, né, da prática, do uso de mindfulness, principalmente em atendimentos de consultório, em atendimentos de grupo,
vem dessa época, vem como uma demanda em atendimento, em suporte às situações de estresse. Então, o que a gente sabe hoje, né, e cada vez mais se ouve falar sobre mindfulness, então, se tem a ideia, até equivocada, de que mindfulness é uma técnica super moderna, né? Ela realmente é super moderna, gente. Ela só tem 2.500 anos. Ela surgiu há 2.500 anos atrás com os monges budistas, né? Que, seguindo um princípio do budismo, que Buda saiu para pesquisar a origem do sofrimento humano, esses monges começavam a usar esse tipo de meditação para realmente chegarem a um ponto de libertação do sofrimento humano. Então, a gente tem uma origem lá atrás de uma coisa que é tão atual, né, que nós estamos vendo cada vez mais acontecendo e sendo usado em vários campos, né? Em vários campos, não só em atendimentos de consultório, mas em atendimentos de grupo. A gente sabe que é possível você fazer atendimentos de grupo, né? Inclusive atendimentos online, conduzidos de situações onde você pode utilizar mindfulness como uma ferramenta, como uma técnica para realmente dar um alicerce para as pessoas, né, que nesse momento tão especial que a gente está vivendo, elas tenham um suporte maior, mais efetivos, para mergulhar mesmo dentro de si, né? E mindfulness pressupõe isso. O esvaziamento da mente, ele pressupõe você entrar dentro de você. Porque se você não entrar e reconhecer e tomar consciência, né, do seu corpo, das suas coisas, fica muito difícil você entender os recursos que você tem, como acionar o seu cérebro, né, para mobilizar positivamente e produtivamente esses recursos. Então a gente vem lá de trás, de 2.500 anos atrás, e chegamos aí nessa trajetória que até então era chamada de meditação, né, Mônica? E aí a gente meditava muito, e eu tenho esse contato lá desses poucos anos, esses poucos mil dias atrás. E o que a gente percebe, né, nessa trajetória que é bacana falar sobre mindfulness? E aí entra a coisa da desmistificação, né, de mindfulness. A princípio, por ter a origem lá nos monges budistas, algumas pessoas ainda entendem que mindfulness é uma técnica atrelada à religiosidade. E de verdade ela não é, né? Então, por volta o início dos anos 70, 79, dos anos 80, 79, 80, o professor John Kabat, né, de Massachusetts, ele começou a desatrelar essa questão de mindfulness como uma esfera religiosa, até porque ele começou a usar essa técnica também em atendimento com os seus pacientes, e com pacientes, inclusive, em estado paliativo. E até hoje, aí eu posso contar até um pouquinho da minha experiência, eu tenho usado muito as questões de mindfulness em atendimento com pacientes e pacientes, mesmo em estado grave, né, pacientes terminais, para que eles possam cada vez mais entrar em contato com as coisas dele, fazer esse exercício, porque fazendo essa prática, adquirindo essa prática, você está o quê? Estacionando uma área específica do seu cérebro, né? E essa área faz com que você aumente a produção de alguns neurotransmissores, né, de serotonina e dopamina, que tem um impacto direto no seu sistema imunológico. Então, você impactou seu sistema imunológico, você baixa o seu nível de cortisol e fortalece o nível dos outros hormônios, né, dos outros componentes que afetam positivamente o nosso sistema imunológico. Olha só. E olha que coisa, né? Nós recebemos um presente do Oriente, né? Sim, sim. Há muito tempo. Em estudos científicos, começou mesmo a partir de 2000, só tinha uns 39. Sim. Só de 2012 que começou realmente a fazer essa junção do Oriente e o Ocidente, desmistificar.
e trazer isso para Isso. a prática de saúde, né, Marianita? E é verdade. E a questão do mindfulness mesmo, né? Ele começou a ter esse caráter de cura, né? E eu costumo dizer de cura reconhecida pela comunidade científica, que é difícil provar as coisas para eles, né? A partir de 2011, quando ele começa a ser considerado muito eficaz e responsivo mesmo em diversos males, que é isso que a gente está falando, né? Com o próprio acompanhamento médico, esse foco, que é o teu movimento, o seu comprometimento com o teu processo de cura, parece cada vez mais validado. E tem uma coisa, né, interessante que eu gosto muito de falar, de um experimento que foi feito na Califórnia, que é com uma freira. Eu não sei se vocês conhecem, ou se você conhece especificamente, Mônica, esse experimento que era sobre a questão da meditação. E isso foi feito justamente para mostrar que não só que o mindfulness tinha a questão mental, né, cerebral, e não só a questão espiritual. Então, esse experimento levou essa freira a um estado de meditação que, para ela, era através da oração. E aí foi mapeado o cérebro dela e se percebeu o quê? Que em estado de meditação profunda e atenção plena em relação àquilo que ela estava praticando, ela conseguiu estabilizar todos esses, estabilizar e diminuir o nível de produção de cortisol e aumentar toda essa questão que a gente falou dos neurotransmissores. É muito interessante. Como é importante a entrada da neurociência, né, e da ciência para poder comprovar esses benefícios, né? Porque são estudos. Sem dúvida. Né? E aí você comprova o aumento da imunidade, você comprova, né, a prevenção e até mesmo a cura de doenças. Você pode estar vendo outros benefícios que vai te prevenir entrar numa das armadilhas que nós estamos vivendo. Porque imagina, se antes a gente já vivia o estresse lá atrás, imagina o mundo de hoje que está mais complexo e acelerado. Né? Imagina, sem dúvida. Para você sair da armadilha do excesso de futuro, que é a ansiedade, e o excesso de passado, que alimenta a depressão, como é importante estar aqui e agora no presente. É o que existe. É onde está o poder, não é, Marianita? E aí vem assim, o que você poderia dizer para as pessoas que não conhecem nada de mindfulness, que nunca praticaram meditação, centramento, enfim. O que você poderia dizer? Pessoas. Eu diria assim, né, que primeiro, o mindfulness, na verdade, é um conjunto de técnicas, né, que a gente tem. E essas técnicas, elas começam com um princípio muito simples, como a grande maioria de relaxamentos, né, de outros tipos de meditação, que é a nossa respiração. E eu costumo usar um exemplo que eu gosto muito, que é assim, quando a gente nasceu, quando a gente veio ao mundo, o que a gente sabia fazer? Qual foi a primeira coisa que nós aprendemos? Chorar. A respirar. Antes de chorar, a gente respirava, né? Porque se a gente não respirasse, e o próprio choro é muito isso, né? Entra e vem... de respirar. Sim, sim, exatamente. Então, a respiração é o princípio básico para isso. Então, a gente aprender, e aliás, é o princípio básico, inclusive, para o controle de ansiedade, né, Mônica? Sim. Você inspirar, você volta, você respirar, você volta para o seu centro. E existe aí uma questão de entender como é que isso funciona, né? Então, eu sempre digo, se você não tem a prática ainda, preste atenção como você respira. Eu pergunto às vezes isso para as pessoas, né? Como é que você respira? As respostas que eu escuto é assim, ó, sei lá, nunca prestei atenção nisso. E de verdade, a gente até respira num modo automático, né? E você falou de vida, né? De recém-nascido e respirar. Às vezes, só de você colocar uma mão no peito e uma na barriga e respirar, você pode ver por onde você respira.
Sem dúvida. Porque o bebezinho, se você for ver, ele respira com a barriga. Que é, exatamente, que é a correta, né? Nós ocidentais temos a respiração torácica, né? E o bebezinho tem abdominal. E os orientais, sabiamente, têm, né, a respiração abdominal. Então, a dica é assim, ó. Inspira pelo nariz e solta pela boca, o mais profundamente que você conseguir. Então, se você conseguir inspirar pelo seu nariz, contando mentalmente até 4, você vai expirar pela boca como se você estivesse enchendo uma bexiguinha, mas sem soprar. Até fazendo um barulhinho, com o dobro de tempo. Eu acho que esse é um bom começo, né? Para que você comece a voltar para o teu centro e com isso fazer o esvaziamento da sua mente de todos aqueles estímulos, distrações que fazem cotidianamente a gente perder a consciência do nosso momento presente, né? E é muito fácil, nós temos assim milhões de informações no nosso dia a dia. Nós temos aquelas que a gente reconhece, né, que é a buzina do carro, o outro que fala, né, a tela da televisão, o celular que toca, mas nós temos as inconscientes, aquelas que a gente grava, entram no nosso cérebro, mas nem sempre a gente dá conta disso. Então, eu acho que a respiração é o começo de tudo, né? Porque ela tem cada vez mais como objetivo trazer o nosso consciente ou a nossa consciência para o nosso momento presente e sobre uma coisa que é muito importante quando a gente fala em mindfulness, que é assim, ter a consciência dos sentimentos e das emoções que estão presentes no nosso corpo. Então, tem algumas coisas, né, de mindfulness que eu acho importante que se fale. Por exemplo, é um tipo de meditação que você só presta atenção e não julga. Então, se você presta atenção, por que eu estou num momento, né, comigo mesmo? O que eu estou percebendo, enxergando nesse momento? Que sentimentos eu estou reconhecendo neste momento? Que emoções que estão presentes nesse momento? Porque as pessoas, na maioria das vezes, nós todos, na maioria das vezes, quando a gente não tem muito essa prática, temos assim a questão de o meu corpo está sentindo uma raiva. Nossa, é horrível sentir raiva. Não faça isso. Nós estamos sentindo uma raiva. Ponto. Reconheça o seu sentimento, não julgue o seu sentimento. E o legal é descubra onde que ele está no seu corpo, né? Onde que tá exatamente no seu corpo. Ela aquece, ela esfria, ela se mexe ou não. Então, esse exercício de tomar consciência do que está acontecendo dentro já é uma prática de mindfulness, né? Junto com ela, você desacelera e simplesmente reconhece o que está vivo. O que está acontecendo aqui agora? Isso já te traz, né, um domínio sobre si mesmo, sem o que você falou, Marianita, que é muito importante. Sem julgamento e sem interpretação. Com profunda aceitação, né, daquilo que é. E aí, a partir do momento que você olha, é igual quando você, né, taca luz ou taca, né, um feixe de luz, de consciência, um boneco de neve que derrete, né? Assim, você olha para ele e aí ele vai, né, se derretendo, se acalmando, né? E justamente, por que, né, que se fala nisso? Porque esses sentimentos, né, essas emoções que a gente tem e reconhece, elas conversam entre si, né? E nessa conversa, o reconhecer essa conversa, sem julgar essa conversa, intensifica realmente o nosso estado geral, né? Exatamente, é o reconhecimento sem julgamento para modificação de um comportamento, né, ou de uma atitude. Eu acho que isso é fundamental. É verdade. Essa prática, essa consciência do que está acontecendo aqui agora, dentro de mim, fora de mim, nos ajuda a sair da armadilha do automático.
né? Que tem a Sem ver, dúvida, sem dúvida. né? Da mente, da mente que é o macaco, que os neurocientistas chamam de monkey mind, fica pulando. O tempo todo, né? O tempo E todo, né? você simplesmente está aqui agora, presente, inteira, centrada. E como a gente precisa isso hoje em dia, né, Marianita? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E aí você tem todos os ganhos, né, nesse processo. Então, a gente, nós, por volta da década de 80, nós sabíamos que os pensamentos, eles influenciavam no estado geral das pessoas, os nossos pensamentos. E qual é o ganho, na verdade, agora? Que após essa década de 1980, nós reconhecemos que o estado geral, o nosso estado geral, pode impactar positivamente ou negativamente nos nossos pensamentos. Então, você ter essa visão sistêmica, que um interage no outro o tempo todo, né, eu acho que é um ganho gigantesco para a gente entender que, ok, a gente está num momento extremamente desafiador, delicado, né? Agora, eu tenho algumas escolhas que eu posso fazer. Então, eu posso ver só o lado ruim disso tudo, ou eu posso me recolher, vir para o meu centro e descobrir que através dessa modificação interna eu posso interagir de uma forma diferente com esse contexto que pode ser bastante desafiador e que eu não tenho dúvida que é, né? A gente está vendo isso todos os dias, né, Mônica? Perfeito, né, Marianita? E, assim, não é à toa, né? Mente sã, corpo são. E é importante Sempre. criar um espaço de escuta interna, um espaço para a gente conseguir fazer as nossas escolhas, que é o nosso maior poder. Eu posso Uhum. ir para o automático e ser abduzida por todos esses, né? Tudo que está acontecendo lá fora, ou eu posso prestar atenção no que está acontecendo e fazer uma escolha, que pode até ser reagir, mas vai ser com consciência. Sim, sim. Como essa É. palavra é a chave, né, para a saúde, né, da nossa vida hoje, né, Marianita? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o reconhecimento, né, Mônica, de que o nosso existe essa conexão mesmo, que nossa mente, o nosso corpo, eles compartilham essas informações o tempo todo, é fundamental. Né? Fundamental para você entender mesmo que pequenas modificações no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, podem nos trazer assim mudanças significativas no nosso modo de interagir, né? Então a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa com um humor, falando um pouquinho, né, de estado, um humor deprimido, ela invariavelmente vai ter um corpo que está deprimido. Então, se a gente for lembrar, né, aqui, quem trabalha com casos, né, de depressão ou de outras patologias que muitas vezes põem o pânico mesmo, que põe as pessoas na cama, muitas vezes, e a pessoa não consegue sair, ele vai gerando um humor deprimido nas pessoas e não deixa, esse humor impacta nesse corpo que não quer sair dessa cama, que cada vez está mais fechado, que cada vez está mais embutido, né? Então essas mudanças físicas sutis, né, sem sombra de dúvida, elas têm o poder de gerar os pensamentos positivos e fazer todo aquele ciclo, né, que a gente falou no início da nossa conversa, que é de produzir cada vez mais hormônios, né, neurotransmissores que nos ajudam nisso. Né? Você consegue quebrar o ciclo vicioso, né, de sofrimento com tanto hormônio, adrenalina, cortisol, enfim, e você entra num ciclo mais saudável e virtuoso com outros para te dar uma outra sensação, né? E esse poder está na nossa mão e é muito simples. Então vamos falar de prática. Então, assim, vamos falar de prática. Já sabemos que é importante, já sabemos dos benefícios, já sabemos de onde que veio. Agora é prática. Como é que a gente pode colocar, incluir um mindfulness
mindfulness, incluir esse estilo de vida, né, que é muito mais que uma prática, essa consciência de estar presente no aqui e agora, com a atenção dentro e fora, no dia a dia. Com o que você poderia dizer? Olha, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos estar atento é não cair mesmo numa armadilha que é chamada de funil da exaustão mesmo, né? Então, como é que isso inicia? Então, de repente, você tem lá uma pessoa que tá, hoje eu tô com uma dorzinha aqui, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com dor nas costas, a energia vai baixando, eu não tô conseguindo dormir direito, se eu não tô conseguindo dormir direito, eu não vou acordar direito e pode vir um sentimento de culpa porque eu não vou trabalhar direito, eu não vou atender meu filho direito. Tudo isso vai o quê? Vai minando, né, a pessoa até que, se ela não tem uma parada aí, né, entende que, opa, peraí, essas dores que eu tô sentindo não me pertencem, não nasceram com esse corpo, né? Então ela tá sendo, você fazer uma ginástica e ter uma dor muscular, é ok, né? Faz parte do contexto, mas a repetição, a reincidência disso é um sinal de alerta. O sono é um sinal de alerta, né? Então, a partir do momento que você tem esse foco, e que você pode chegar, né, num momento mais complicado e mais delicado, que é um momento de exaustão, qual é a tua disponibilidade interna para ter um momento para você? Eu costumo falar muito, sabe, Mônica, que se nós não conseguimos ter no nosso dia 5, 10 ou meia hora, né, 30 minutos de tempo para estarmos conosco, a coisa pode ficar complicada. Então, já é um sinal de perigo, né? Já é um sinal de perigo, com certeza. De começar a praticar, né? Exato, né? Então, o começo, eu acho que o início de tudo, pôr no dia a dia, a minha recomendação é sempre assim, ó, comece com 5 minutos. Comece com 5 minutos percebendo você, teu corpo. Olha, observa, sem você julgar, né? E aí você, com a prática e o reconhecimento físico, mental, né, emocional, afetivo, né, gentil e generoso com você, mindfulness tem muito dessa premissa, né? Seja gentil e generoso com você. Você é no teu dia a dia com o outro, né? 5 minutos no seu dia. Às vezes pode ser né? eu já fiz até com um, porque o mais importante é a reflexão, Sim! é a prática. Sim. Um minutinho que você para respirar lento e profundo, para prestar atenção no que está acontecendo. Eu falo que já é vitamina. Que tem vitamina. Vitamina! Você pode ter pequenas doses de vitamina, de mindfulness no dia. E às vezes, com certeza, acelerar, o negócio pegou a emoção, né, te capturou, e deixou ser capturado. Você para, aí você toma um remédio que é natural, não tem efeito colateral, só tem benefício, que é... Aí tem o seu momento, né? O seu momento maior, né? E você vai perceber a modificação no seu corpo. Às vezes eu escuto uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, né? Nossa, eu começo a respirar, começa a me dar uma tontura, né? Por que isso acontece, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Desaprendemos a respirar, não é? A gente esqueceu que a gente um dia foi um bebezinho, chorou, sabia, tem esse arquivo aqui dentro, né? E você inspirar, quando você inspira, você está mandando oxigênio para dentro. Quando você expira, você está eliminando o gás carbônico. Então, isso no seu cérebro, muitas vezes te dá essa sensação de se desconectar. E talvez isso seja o que a gente pode até chamar de caminhar para um estado alterado de consciência,
legalmente, pela gente, né? Pela nossa alma, pelo nosso espírito, pelo nosso corpo. Não, e só de Né? lembrar que nós somos todos energia, né? Então, quando você está inspirando, você está trazendo, né, o que os orientais chamam de prana, né, de ki para dentro. Sim, sim, Então, com você está certeza. trazendo energia e quando você toma consciência, você potencializa isso dentro de você para trazer harmonia, né? Então, conhecer isso e praticar é muito importante, né, Marianita? Sem sombra de dúvida. Se E a ficou gente. pronto, né? Vamos avisar. Se está pronto, é porque a respiração precisa ser reaprendida. Você precisa reaprender a respirar. Porque saiu da Sim. rapidez daqui, da respiração cachorrinho, que deixa cada vez mais ansiosa. É. Aí você consegue trazer para dentro, lá no umbigo, né? Respiração lá no Sim. umbigo, voltar. Então, assim, é uma prática, porque a nossa mente, como ela trabalha com padrão, ela cria vícios e hábitos. Para mudar Sim. isso, aí é aquilo que a Mariana falou, é de pouquinho em pouquinho. 5 minutos, 1 minuto, mas várias vezes ao dia. Tomar aqui e agora. Eu acho que talvez, sabe, Mônica, isso que a gente está colocando, e você também coloca isso de uma forma extremamente positiva, né, e coerente, essa percepção, e aí vem um dos benefícios, um dos vários. Meditação e mindfulness tem vários benefícios, né? Mas se a gente começar pelo mais básico do básico, né? Quando você consegue perceber esse ciclo, né, de que as sensações positivas, elas inspiram maior prazer, né? Nos levam à percepção de que nós devemos ser cada vez mais generosos com os nossos sentimentos, né? Sermos generosos conosco, mas isso nos torna mais aberto à percepção dos nossos sentimentos e do nosso propósito. Né? Qual é o nosso propósito para isso tudo? Né? Porque aí você, através dessa atenção plena, onde o foco é o que está acontecendo com você, você consegue reconhecer o seu propósito, né? E qual é o ganho disso tudo, né? É o menor isolamento, é uma menor alienação das pessoas, né? Claro, uma menor diminuição, e a gente sabe disso, né? Eu falo que o nosso corpo é muito sábio. E quando ele está te mostrando, né, até que algumas coisas estão chegando no físico, ele está te dizendo, olha, presta atenção, alguma coisa aí dentro de você não está funcionando, né, muito bem. Então, o ganho mesmo, ele vem muito ao encontro desse processo de cura mesmo, né? Como é importante, né, Marianita, tomar consciência que você diminui o sofrimento e você aumenta o prazer. Isso Sem tá dúvida. difícil, porque Sem assim, vai dúvida. estar difícil. A mente vai estar viciada num processo acelerado. Então, eu preciso praticar pouco a pouco para conseguir ter mais domínio próprio da minha mente. E esse é o Sem nosso dúvida. desafio. Eu falo aqui porque eu sou a primeira pessoa que escuto também, porque é difícil até para quem já pratica. Claro que E às sim, vezes claro que sim. os intrusos te jogam para fora de você. Então, de novo, para, respira, Inspira, solta o ar, né? e consiga ficar presente. Então, assim, tá lavando louça? Lava a louça. Não pense em outras coisas que você tem que fazer. Presta atenção na água. Presta atenção na água, na textura, né? A gente é da época da uva passa, lembra, Mônica? Da uva passa. A prática da uva passa no Mindfulness, há 20 anos atrás, a gente fazia esse exercício. Pois é. Presta atenção, né? As pessoas, às vezes, elas não sentem o gosto da comida, da pasta de dente. Então, assim, ficar presente e começar a sentir gosto, colocar todos os seus sentidos, vai fazer com que a vida realmente fique mais gostosa. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. A gente pode torná-la melhor, mais doce, a partir da nossa percepção. E como que o mindfulness, a meditação, esse centramento, esse desaceleramento nos ajuda a nos permanecer saudável, em paz, feliz,
né? Então, como isso é importante e relevante nos dias de hoje, né, Anitta? Não, não tenha dúvida. Eu brinquei um pouquinho antes da nossa live com uma das nossas mulheres, né, com a Bia, que generosamente estava conversando comigo, e eu falei que eu ia praticar o mindfulness dentro do chuveiro. E isso me lembrou, né, um fato muito curioso com uma pessoa que sempre a fala era assim: eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, eu tenho minhas coisas para fazer, eu tenho meu filho, eu tenho que fazer comida, o meu marido me chama. Aí eu perguntei para ela assim: você toma banho todos os dias? Aí ela olhou, né, regalou o olho assim: claro, claro, assim, experimenta prestar atenção nas gotinhas de água que caem na sua cabeça ou no seu corpo. Você já fez isso alguma vez? Ela me respondeu que não. Disse, então experimenta, depois você me conta. E a narrativa dela foi muito interessante em relação a isso, né? Então ela contava desde a sensação da gota batendo no topo da cabeça e escorrendo, né, no corpo. E como o corpo dela respondia, né, de uma forma gentil, generosa com aquela gotinha de água que estava caindo. Então, o que a gente faz no nosso dia, né? Como é que a gente está transformando o nosso dia? Isso é responsabilidade nossa. E eu muitas vezes escuto essa fala, sabe, Mônica, de tá tudo muito confuso, é responsabilidade do outro, e sempre é do outro. O ser humano, lamentavelmente, tem essa tendência de achar que o que acontece pra gente está no outro, né? Mas o quanto que a gente presta também de atenção nas nossas coisas, como que a gente cuida gentilmente de nós em primeiro lugar e depois do outro, né? E como que é importante a gente aproveitar esse momento de parada, ou até mesmo essa live, que é um processo de despertar de consciência, Sim. a gente está vivendo ou sobrevivendo? Porque sobreviver, a pessoa vai levando e ela se deixa levar por tudo que está acontecendo. Uhum. Esse presente que é o presente, esse estado de estar vivo em cada situação, em cada relação, né? Então eu vejo quanto que é um desafio sair desse vício mental, dessa mentalidade meio mecanicista e resgatar a humanidade nisso tudo, não é? Sem dúvida. Com certeza. Eu acho que o ser humano realmente parece chavão, né? Mas o ser humano efetivamente está perdendo a humanidade, né? A gente fala de humanização de empresas, humanização de coisas. E as empresas, inclusive, têm usado o mindfulness justamente para trazer muito equilíbrio, né, e consciência. Mas me fala da sua prática, Marianita. Qual que é a sua prática? Como é que você usa mindfulness no seu dia a dia? Olha, eu tenho uma rotina, né? Independentemente do horário que eu acorde, eu gosto de fazer isso logo cedinho. Porque é a hora que eu acho o meu centro para o meu dia, né? Então, o momento eu acordei, primeiro espreguiça, né? Gostoso, estica, aí inspira e expira algumas vezes, né? E aí eu volto para mim. Então, às vezes eu fico uns 15, 20 minutos, às vezes eu fico 5 minutos, naquele momento que é só meu. Né? E aí, naquele momento, não tem marido, não tem cachorro, não tem celular, não tem nada. Aliás, eu nem acendo o abajur ainda nesse momento, né? Porque a luz tem uma interferência, né, direta através dos nossos olhos no nosso cérebro como um estímulo, né? Tanto que a gente fala que as pessoas não devem assistir televisão antes de dormir no quarto, né? Que é um equívoco isso, por causa do não se distanciar dessa estimulação cerebral. Então, a minha rotina é assim. Mas nada que impeça que, se o dia ficou pesado, né? E aí eu acho que vem um outro ganho do mindfulness, né, Mônica, que é o aumento de resiliência. Mas mesmo a gente sendo uma pessoa resiliente, tem momentos no nosso dia que são muito pesados, né? Então é o momento que eu paro um pouquinho, respiro, fico quietinha,
né? Vou olhar um pouco através, olhar para mim e olhar para aquilo que me cerca no meu pequeno mundo, que tem coisas que eu gosto muito do meu pequeno mundo. Então, algumas pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de orquídea, que eu gosto das minhas pinturas, que eu gosto das outras coisas. Então, é de ter um foco presente naquela hora e naquele momento, né? Eu tenho uma orquídea no meu consultório que é muito interessante. Ela está aqui do lado, mas vocês acham que não vão conseguir ver agora. Ela é uma pintadinha e ela é branquinha e tem umas manchinhas cor de vinho. E um dia eu descobri que essas pétalas têm uma textura diferente. Onde ela é branca, ela tem uma textura. Onde ela é cor de vinho, ela parece veludo. E às vezes a gente não percebe isso, né? Não percebe. Então, na minha rotina, eu trago muito esses componentes, né? Além de ficar num momento, né, de quietude, né? Tenho uma pessoa um professor da FAP que me dizia assim, ele repetia essa fala, né? Que é no silêncio que a gente encontra as grandes respostas, né? Então, além da quietude, de estar um pouquinho observando aquilo, um pequeno mundo, né? Usualmente eu não tinha essa prática antes, né? Tá com um bichinho, por exemplo, minha cachorrinha é terapêutica nessas horas, né? Porque muitas vezes ela vem pro colo e acariciar e ver a textura dos pelos, como é que eles ficam, né? E o quanto aquela sensação do toque é gostosa. Então, eu acho que você pode pôr atenção plena em todos os teus momentos. E o teu momento é diferente do meu, né? Então, a gente escolhe os nossos melhores momentos para isso. Mas eu te diria também, eu escuto muito, né, que começar a prática, tanto de meditação como de mindfulness, é muito difícil. Eu perco o foco, eu não consigo, nem que eu esteja na primeira fila, eu não vou conseguir respirar. Vai sim. Faz como remédio. Você aí que está na primeira fila, não desanima, né? Não desanima, porque quando você começar a ver que isso vai se assentando dentro de você, você vai ver que não é tão difícil assim. E como é né? importante a gente dar importância para as pequenas práticas. São pequenas. Com certeza, com certeza. Porque a vida ela é feita disso, ela é feita de momentos. E o que existe Sem dúvida. aqui e agora, né? E assim, né? Chover um pouquinho no molhado, o momento que for não vai voltar. Né? Podem vir até outros diferentes, melhores, mais bonitos, mas aquele é único. Então, prestar atenção nisso é único, né? E desabrochar, ver as coisas, as flores, as orquídeas me trazem muito esse aprendizado, né? Primeiro que elas têm o tempo delas, né? E o desabrochar delas, elas te trazem um aprendizado, né? E fica uma pergunta para todas nós, né? Qual foi o último momento que nós paramos para contemplar algo? Seja o que for. Que momento que eu parei na minha vida para contemplar, seja uma orquídea, um pássaro, uma árvore, uma situação, uma cena cotidiana, né? E como que a gente pode transformar, né, em algo belo e delicioso quando a gente para perceber a beleza disso tudo, né? Para estar presente inteira. E tudo isso é fortalecimento, né? E aí que vem a própria questão da resiliência como um ganho, né, desse processo todo de mindfulness. As pessoas que se tornam mais resilientes, sem sombra de dúvida, elas conseguem encarar todos os nossos acontecimentos, os fáceis, os bonitos e os menos bonitos, com um significado. E não só com uma coisa que vai nos fazer mal, ou que vai ser só uma ameaça para a gente, né? São sempre situações, por mais difíceis que possam ser, elas podem ser transformadas em oportunidades para a gente. É uma oportunidade até de você reconhecer um talento, né? Uma coisa que você nunca tinha observado no seu dia, né? E a gente tem isso muito perto de nós, só que a gente olha muito para o amplo, né? Para a visão
né, do todo. E às vezes esquece que cor é o sapato que você está calçando, né? Se você estiver calçando. Aí entra a frase, como que a mente gosta de complicar as coisas, né? É Tudo. mais simples, por mais complexo que seja, né? É simples. E às vezes a nossa mente complica, né? E ela, de uma certa forma, acelera demais, distorce. Então, você está trazendo não só, Marianita, o quanto que o Mindfulness e a meditação ajuda no fortalecimento e na resiliência, mas também o quanto ele ajuda na antifragilidade para ter flexibilidade e deixar passar aquilo que não é tão importante. Né? Sem dúvida. Com as coisas que a gente não tem tanto controle. É ficar aqui. O que temos no Ficar quietinho, né? É. Exatamente, o que temos para hoje, né? Temos para hoje? O que está vivo dentro de mim? Sabe assim? Né? E o que isso está falando comigo? Né? E a gente tem, de verdade, numa visão que cada vez mais a gente vê no Ocidente, que é da medicina chinesa, né? O nosso corpo fala com a gente o tempo todo, né? O tempo todo. Então, putz, estou com uma gastrite danada, tá pegando aqui, né? O que isso está me dizendo? Né? Ou então acordei precisando tomar um chá de boldo porque o meu fígado está bombando e ontem eu não tomei nada. O que essa coisa, né, amarga está te mostrando aí? Como que é? Você só consegue reconhecer isso se você parar para observar isso. E como é importante ampliar esse diálogo interno, né? Esse relacionamento interno que você só consegue com essa atenção. Né? E como é importante isso para poder entender o que está por trás, né? Para a gente não entrar nesse lado tão simplista da mentalidade operante, que é resolve o sintoma, cala a boca do corpo, tá doendo, toma remédio. O que está por trás? Qual que é a causa do sintoma? Não é? Exatamente, exatamente. Né? E aí, gente, nós estamos já finalizando o nosso encontro. Alguém tem alguma questão aqui para trazer para a Marianita, para a gente poder fazer o nosso fechamento aqui hoje, né? De tudo que ficou forte, porque nós falamos de tanta coisa importante, né, Marianita? Nossa, e de tantas coisas tão pertinentes, né? Eu acho, e gostosas, né? De conversar, e que está ao alcance da nossa mão. Né? E de novo, assim, seria importante a gente fechar justamente com um tema, né, que a gente também trouxe na live, né, foi até com a Cacá, falando de autocompaixão. Mas, ao invés de ficar brigando com seus pensamentos, cala a boca, ai que saco, não consigo, só escuta, vê, deixa passar como se estivesse num rio. Né? Como é importante a gente rever até o nosso relacionamento interno para poder, né, perceber, às vezes, a nossa dificuldade de desacelerar e estar presente. É verdade, é verdade. Inclusive, existem, né, exercícios de mindfulness focados para compaixão, para ansiedade, para depressão. Exercícios e tipos de meditações que são específicas, né, para aquela questão. E aí algumas pessoas estão perguntando assim, né, se tem algum aplicativo. Gente, hoje em dia o Google tem de tudo. Tem YouTube, tem aplicativo como aquele Calm. Eu tenho até um aparelho que chama Muse, que ele é um eletroencefalograma que eu uso para poder medir as ondas cerebrais. Então, tem muita tecnologia aplicada. Muita. Existem realmente muitos aplicativos. Particularmente, eu gosto de um aplicativo de um americano que se chama Sean Fargo, que eu fiz, inclusive, eu estive com ele, né, em alguns dos meus aprendizados, e ele tem um aplicativo que se chama Mindfulness Exercises. A fala dele é em inglês, mas é um inglês fácil, né? E ele tem várias meditações, vários exercícios, várias pequenas meditações de no máximo 10, 15 minutinhos para várias situações. E o Sean faz, inclusive, né, ele tem uma avaliação, uma ferramenta de avaliação, o quanto você é ou não
ou você está ou não em processo de mindfulness. Ele foi um monge budista durante 2 anos, né? E todo o aprendizado que ele teve, ele põe agora em práticas, em exercícios e disponibiliza muita coisa na internet. Tem também o site da Universidade de Saragossa, tem o Campaio, o professor Campaio, ele forma grupos, né, com pessoas para falar. Eu sou desse grupo, eu atuo muito junto com as coisas dele, com os aprendizados dele, que são fantásticos, né, que nos ajudam muito. Mas sempre assim, ponha na tua mente, no teu momento presente, que se você nunca teve essa prática, não se julgue, não se culpe por não estar seguindo essa meditação. Mas existem vários aplicativos, vários aplicativos. Eu falei aqui, pedindo para eu repetir, tem um que chama Calm. Eu não tenho Calm. Mas é simplesmente você vai acompanhando durante 1 minuto, escutando musiquinha. O ciclo de respiração. Ciclo de respiração, enfim. O mais importante é despertar o interesse e ter práticas repetidas. Sim. Como, aonde, o quê, né? Acho que cada um traz seu... E no Calm, inclusive... Sim, e no Calm, inclusive, Mônica, eu tenho ele baixado no meu celular, ele tem músicas e algumas coisas que são específicas. E tem um íconezinho que é específico para mindfulness. Então, são músicas e telas, né? Ele tem muitas telas que são específicas para isso. Mas tem vários. E de qualquer maneira, né, se as pessoas quiserem um pouco mais de informação, elas podem entrar em contato conosco pelo próprio workplace do Grupo Mulheres do Brasil, nos localizem, né, me localizem, o que eu puder auxiliar nesse sentido, contem comigo. E quem ainda não é Mulher do Brasil, se inscreva, grupomulheresdobrasil.org.com, né, e conheça aqui, né, esse grupo tão especial que é do apoio emocional. E vamos fechar aqui hoje sabendo assim, conhecimento, gente, a gente tem muito. É só entrar no Google, clicar lá, né, encontrar muita coisa. O mais importante é despertar. Despertar por quanto que essa prática, esse estado, né, ele é vital para a nossa saúde, para nossas relações, né? O que nós estamos vivendo. E não só hoje, né? Antigamente também a gente precisava. Sim, realmente estar nesse lugar, né? Marianita, né? Muito feliz, né, e honrada por ser sua entrevistadora, né? Por a gente estar falando de um assunto que é tão importante na vida, né? Na nossa vida, né? Que a gente sem dúvida. Nosso trabalho, isso é muito importante. Um beijo para todos vocês. Nós vamos disponibilizar esse vídeo aqui, então, que vai estar aqui no Instagram, né, no IGTV. E um recadinho final que você poderia deixar para as pessoas. Bom, eu primeiro queria agradecer a você, né, Mônica, por me acompanhar, né, nessa live, e tenho a certeza absoluta que ela só foi o que foi porque a gente estava conectada, né, em sintonia com o tema, com os corações, né, e com as conexões, mesmo que não visuais, com todas as pessoas que estiveram aqui conosco o tempo todo. E o que eu posso dizer é que o meu sentimento agora, o que eu estou reconhecendo dentro de mim, é gratidão, né, por você, pela sua ajuda estando aqui, por todas as meninas que colaboraram para que a live chegasse aqui, um beijo especial em cada uma de vocês, né, e a todas as pessoas que nos acompanharam agora até o nosso finalzinho deste encontro. E eu estou à disposição aqui para aquilo que precisarem. E eu sei também que, em decorrência, né, da hora, a gente não vai ter, né, um pedacinho que nós teríamos da prática, né? Mas a gente vai ter momentos para isso, né, sem sombra de dúvida. E eu estou à disposição e agradeço, e também me sinto muito honrada de fazer parte do grupo de apoio emocional do Mulheres do Brasil. Que delícia. É um baita grupo. Então vamos todas respirar lento e profundo agora, só numa respiração. Isso. Pelo nariz. Vamos respirar inspirando pelo nariz, expirando
vagarosamente pela nossa boca. Vamos inspirar mais uma vez, profundamente, e soltar devagarinho. E vá percebendo, se dando conta de como você pode ser gentil com você mesmo, com suas coisas, com suas questões. E lembre, quando você nasceu, você só sabia respirar. E os próximos passos num outro momento. E é dessa forma que a gente encerra essa live tão deliciosa. Um beijo no coração de todos vocês, gente. Beijo, Rita. E até breve. Beijo. Até breve. Tchau. Obrigada a todos.